o pulso ainda pulsa. Meu nome é Arthur, sem H, Kalisman, Arthur Olivetti Kalisman. Eu sou médico, sanitarista e sou personagem de São Paulo. Sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, criado no bairro da Tijuca. Minha infância meu pequenininho era tijucano, década de 60. O Rio era um lugar muito bucólico ainda, bem diferente talvez do que ele seja hoje. Eu ainda guardo essa memória do Rio, de andar de bonde. Tinha bonde ainda, né? Soltar pipa, andar, brincar em terreno baldio, né? Morava numa... Então eu tive uma criação muito vizinho, brincar com vizinho e tal, né? Já tinha televisão também, estava começando a televisão, já assistia televisão, né? Foi uma infância boa, né? Depois minha família se mudou para a Zona Sul, eu consegui curtir bastante praia também, então deu para curtir várias coisas. O Rio, de fato, é uma cidade bastante agradável, né? Eu me sinto nascido e criado lá e depois vim para São Paulo, mas sinto saudade do Rio, mas eu acho que agora eu não volto mais para lá não. E o pulso ainda pulsa. Olha, na maior parte da minha vida, antes de entrar na faculdade, eu nunca pensei que eu fosse fazer medicina. Eu não tinha muita... Não achava que era para isso que eu queria, que eu ia, não. Depois, lá pelas tantas, eu comecei a me encantar com biologia. Falei, pô, biologia é legal, não sei o que, né? E aí no terceiro, já que eu vou fazer biologia, eu vou fazer logo medicina. Grande errado, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Biologia é bem maior do que a medicina, mas cada uma é uma coisa. E acabei indo fazer medicina. Foi um desafio, fazer medicina não é fácil. Eu tinha, né, uma das coisas que eu achava que eu não queria fazer medicina, porque eu tinha muita dificuldade de secar, essas coisas. No ginásio, secando um pombo, eu vomitei, quase que eu mato o pombo. Já ia morrer mesmo, mas ainda a coisa ficou pior. E essa parte, para mim, sempre foi um certo desafio, né? E no final, assim, não, talvez porque de fato não fosse a minha maior vocação, tanto que eu acabei virando sanitarista para fazer saúde pública, né? Mas não sem antes saber que eu podia ser médico, tanto que eu me lembro que no último ano, na formação, eu trabalhava na UTI lá da UERJ, quando eu me formei no CTI, né, que chamava CTI, e eu estava plantão junto com a chefe da CTI, que era muito séria, muito, né, rigorosa e tal, e explorava muito a gente lá para a gente aprender e trabalhar bastante. E quando eu disse para ela que eu passei na residência, falei, parabéns, lá em São Paulo, na USP, ela falou, que ótimo, Arthur, parabéns, sabia. Eu vou fazer medicina preventiva. Ela parou assim, falou, não faça isso, Arthur, você leva jeito, você ia ser um bom médico. Aí eu falei, Beth, muito obrigado, eu ainda tinha alguma dúvida no coração se eu estava indo para a saúde pública, porque eu tinha dificuldade com a medicina clínica, você acabou de me dar meu diploma de médico clínico, eu vou sossegado para essa área que eu acho que eu gosto mais, mas sabendo que eu dava para ser um bom clínico também, você me deu o diploma. E o pulso ainda pulsa. Então fazer saúde pública eu acho que foi um jeito que eu acabei arrumando de, né, passar por essa questão da medicina, mas eu também sempre gostei muito de história, eu sempre tive um envolvimento em questões políticas, né? No ginásio eu era do Grêmio, na faculdade eu sempre fui do centro acadêmico, né? Nunca do DCE, porque para chegar no DCE era muita politicagem. Aí já tinha que fazer muito acordo, aí já eu descobri que de fato, e o Brasil mostra isso, né? Quanto mais você tenta subir para chegar em algum lugar, se você não fizer determinadas coisas, você não chega. Então, o máximo que eu aturava era o centro acadêmico, mas eu gostava muito de fazer política estudantil e tal. Tirando no quinto, sexto ano, que aí eu não tinha tempo, porque eu falei, putz, eu vou me formar, eu tenho que aprender esse troço todo, né? E eu acho que fazer saúde pública foi uma maneira de eu recuperar um pouco esse meu lado, né? De estar atento a essas questões mais sociais, mais políticas, mas a partir de uma chegada pela área da saúde, né? E o pulso ainda pulsa. Aí eu vim para São Paulo fazer residência, né, justamente na medicina preventiva, da USP, e era muito bom. Na verdade, eu continuava atendendo na residência da medicina preventiva, a gente atende, mas na unidade básica, né? Então, foram 3 anos onde eu continuei vendo paciente, era muito bom fazendo a assistência básica, mas a formação, né, na área de epidemiologia, administração, planejamento, quer dizer, toda essa formação que a gente tem na área de saúde pública, né?
Mas também, e depois aí, como eu falei, eu voltei um pouco para o Rio quando eu terminei a residência, porque eu tinha passado num concurso lá para sanitarista, mas a condição de trabalho lá estava muito ruim, o Rio estava muito, agora está pior ainda, cara. E aí eu recebi um convite para vir trabalhar em São Paulo num lugar que estava começando, que chamava Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS. E eu falei, uau, eu tinha também questões pessoais que tinham ficado pendentes em São Paulo, afetivas, pessoais, que acabou dando no meu casamento, então eu voltei, foi bom, acho que não era para me ficar no Rio mesmo, tinha mais que voltar para cá. E aí vim trabalhar e desde 88 eu trabalho aqui, então terminei a residência e comecei a trabalhar aqui no Centro de Referência e Treinamento de DST-AIDS, inicialmente na área de vigilância epidemiológica, que era o pedaço que cuidava mais da parte de notificação de casos de AIDS, de avaliação da epidemia, mas também, como era inclusive a missão do Centro de Referência até hoje, que era criar tecnologias, porque ninguém sabia trabalhar direito com AIDS naquela época, era muito preconceito, muito medo, muita discriminação. Então o CRT era um lugar onde já tinha que ter um pouco de coragem para ir trabalhar lá, porque você tinha que lidar com todas essas questões. Tinha muita gente que tinha medo de trabalhar com AIDS, mesmo profissional de saúde, né? E o CRT foi um lugar que, até hoje, o papel dele é isso, é criar ou desenvolver ou incorporar tecnologias na área de prevenção, de assistência, de vigilância, para dar suporte dentro do Sistema Único de Saúde em São Paulo, para o conjunto da resposta no âmbito do Estado, né? E o CRT nasce, coincidência ou não, em 88, que é o mesmo ano da Constituição brasileira atual, que coloca essa questão, né? Que a saúde é um direito de todos, saúde e educação são direitos de todos e um dever do Estado. E a resposta e a construção, né, e poder trabalhar no CRT dentro desse período todo foi bastante interessante em poder participar dessa construção da resposta da AIDS no Brasil, né? E o pulso ainda pulsa. O começo nessa década final, né, porque a AIDS ela aparece como epidemia no mundo no final da década de 80, embora o vírus já tivesse aí desde a década de 70 e tal, ou antes, ela ganha esse contorno epidêmico e chega no Brasil nessa época. Um momento onde ela é uma doença nova associada a muitos preconceitos, né? Ela trazia a questão da sexualidade, da morte, de uso de droga, do medo. Então, ela vinha carregada de muita coisa negativa, de muitos valores humanos negativos, né? E as pessoas muito assustadas, né? Porque além da questão da doença ser mortal e do sofrimento físico, né, existencial que as pessoas tinham dessa dimensão física, tinha todo esse outro lado do preconceito da sociedade, de chamar de peste gay, né? Que se via era a AIDS nos Estados Unidos, embora a AIDS tenha começado como epidemia na África, e na África ela sempre foi uma epidemia mais heterossexual, ou seja, o vírus mesmo nunca teve preconceito nenhum, né? O vírus nunca teve muito aí, se era pela frente, se era por trás, se era homem com homem, homem com mulher. O vírus não tem essas questões, o negócio dele é ir morar lá dentro da gente no glóbulo branco para poder viver a vida dele, infelizmente às expensas da nossa, né? Na maior parte dos casos. Mas então era muito desafiador trabalhar com AIDS, porque ela, ao mesmo tempo que ela trazia todas essas questões, para responder a isso, ela acabava despertando os melhores sentimentos humanos na medida da necessidade, que é a questão da solidariedade, do acolhimento, da garantia da cidadania, né? Então, inclusive, e uma coisa muito importante, que era uma participação muito efetiva das próprias pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? Ou seja, diferente de outras doenças, onde você sempre tinha uma fala muito técnica, ou os profissionais falando sobre a doença, no caso da AIDS, a comunidade veio falar sobre a doença também, disputar essa narrativa, né? Então a narrativa da AIDS ela não foi uma narrativa, se por um lado tinha essa narrativa social muito preconceituosa, uma narrativa técnica tentando entender o que estava acontecendo, tinham as pessoas da comunidade vivendo com HIV ou da comunidade gay, das comunidades, trazendo e fazendo uma própria narrativa. Olha, a gente quer a gente precisa de um programa, a gente precisa de resposta, a gente quer participar, a gente não é para ser discriminado, né? Então, esse caldo que a AIDS traz, eu acho que foi muito rico no sentido de poder trazer respostas inovadoras perante um desafio enorme que a gente tinha naquele momento, né? E eu acho que essa possibilidade de ter as pessoas vivendo com HIV de forma organizada, participando da construção junto da resposta, no caso brasileiro, inclusive, de forma
muito importante, pensando no Betinho, na Bia, no Herbert Daniel, né? Pessoas que, inclusive, por exemplo, Herbert Daniel, que era um militante que começou da esquerda tradicional, foi exilado, voltou e estava com AIDS, era gay e acabou militando mais na coisa da AIDS. E talvez ele trouxe para o conceito da morte civil, né? Que pior do que morrer de verdade é você ter uma morte civil, porque você é discriminado, as pessoas não falam contigo, têm medo de você, seja porque você é um perigo, porque você pode contaminar, porque ninguém sabia como passava, seja porque você é gay, seja porque você é um desviante. Então, e ele veio com essa coisa, estão decretando a morte civil da gente, a gente não pode aceitar isso. E aí era uma fala de quem estava sendo morto, né? Falou, a gente tem que, vamos nos organizar. E era muito legal, porque a Bia lá e a gente aqui, mas tinha o GAPA aqui em São Paulo também, fazendo cartazes, porque tinha toda uma visão, não pode isso, não pode namorar, não pode aquilo, e a gente falou, não, aí eu me lembro que eu vi um cartaz do GAPA, que é o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de 84, 85, 86, que era um cartaz assim, transe numa boa, e onde dizia, olha, namorar sem camisinha é perigoso, mas se você namorar com camisinha é legal, dar beijo não passa AIDS. E o pulso ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. Quando começa a ter os remédios para AIDS, 96, 90, né, começa a ter um tratamento mais efetivo, as agências internacionais diziam que os países pobres não deviam fazer tratamento, porque os países eram muito pobres, não tinha dinheiro, os remédios eram caros, não tinha profissional que soubesse lidar com aqueles remédios, a própria população talvez não soubesse tomar aqueles remédios direito, então que os países pobres só deviam fazer prevenção, tratamento só na Europa, E no Brasil, quando o Estado falou, aqui não pode, filho, aqui tem a Constituição que diz que o sistema de saúde tem que fazer tudo. E o Brasil criou esse paradigma novo, assim, e se mostrou efetivo. E se naquela época se dizia que só devia fazer prevenção, hoje a palavra da moda é que o tratamento é prevenção, né? Porque quem está em uso de antirretroviral e está com a sua carga viral indetectável, está bem, não está com um vírus em quantidade de ser detectado nos exames, além de estar bem, está com a sua saúde boa, praticamente não transmite o HIV. Então hoje o tratamento também é uma forma de prevenção. E naquela época lá atrás, só faça prevenção, não faça tratamento. E o Brasil provou, né, e muito pelo SUS e pela militância, de que não era bem isso. E para mim, pessoalmente, ter participado desse processo, acho que foi uma coisa muito rica, né? Retomando aquela coisa da saúde pública, né? Do direito e tal, quer dizer, a AIDS no Brasil acabou, de uma certa maneira, efetivando coisas dentro do SUS que, infelizmente, para outras doenças, outras coisas, a gente até hoje ainda não conseguiu. E mesmo para a AIDS tem muita coisa que a gente ainda tem que fazer e de fato, São Paulo talvez tenha, talvez não, com certeza, olhando os números, pela queda da mortalidade, queda da incidência, São Paulo, de fato, dentro do Brasil, foi o estado que conseguiu construir a resposta mais robusta e mais efetiva, embora outros lugares também tenham. Infelizmente, outros estados nunca conseguiram dar essa resposta, mas as diretrizes, os parâmetros éticos e técnicos do direito das pessoas, eu acho que foi uma coisa que a resposta brasileira, e teve muita base em São Paulo, conseguiu provar. E poder participar desse processo, para mim, pessoalmente, foi uma coisa muito rica, um aprendizado muito grande, principalmente nessa área de saúde pública, onde você vê que as questões técnicas não estão distantes das questões políticas, né? Elas vão junto, quer dizer, fazer política pública é uma dimensão um pouco mais micro dessa dimensão mais ampla da política, né? E aí que vem essa questão, quer dizer, por exemplo, todas essas PECs, essas coisas estão colocadas hoje no país de restrição de recursos para a saúde pública, restrição para a educação, colocam em risco essa resposta que o Brasil, todo esse avanço, ou seja, não dá para imaginar que dá para fazer isso sem dinheiro, né? E aí tem que avaliar, vai continuar usando dinheiro para pagar juro ou vai usar o dinheiro para esse tipo de coisa, né? Então, a gente, quem trabalha no SUS, quem tem essa perspectiva de saúde pública, né, fica muito preocupado perante o que está acontecendo hoje no país em relação às restrições
de recursos, né, para as chamadas despesas primárias, né, que é basicamente o que o governo tem que fazer: saúde, educação, segurança pública, né? Se não for gastar nisso, vai gastar no quê, né? Ainda pulsa. Essa dimensão do CRT, né, é muito interessante. Quer dizer, a gente sempre está lidando com uma coisa que tem demandas e desafios de novas tecnologias, tanto para fazer prevenção quanto para fazer tratamento. Então tem novos remédios, busca de vacina, busca de novas estratégias de prevenção. Então, uma dimensão do CRT sempre foi estar fazendo pesquisa. A gente não é uma universidade, né? O CRT não é uma universidade, não faz pesquisa básica, mas pesquisas aplicadas para tecnologias que possam impactar na prevenção, no tratamento, na vigilância, faz parte do nosso negócio, vamos dizer assim, faz parte do trabalho do CRT. Então, isso também é uma coisa muito interessante. Eu tive a oportunidade de, ou diretamente como pesquisador, ou por estar na direção do CRT, participar de vários processos, e até hoje continuar participando de vários processos, de produção tecnológica, vamos dizer, entendendo tecnologia tanto como coisas duras, uma vacina, um produto, também como processos de trabalho, formas de organizar serviços, quer dizer, do ponto de vista prático, como é que eu tenho uma tecnologia de processo que me ajude a organizar as coisas. Então, por exemplo, quando começou a questão de redução de dano, né, troca de agulha e seringa entre usuários de droga. Isso é uma coisa que começou na Europa. No Brasil, o pessoal falava que isso ia aumentar o uso de droga, como se de fato você dá uma seringa para alguém e vai fazer ela passar a se injetar, né? Então a gente falava, olha, é redução de dano, a pessoa tem que parar de compartilhar agulha e seringa, porque se ela ficar compartilhando, a seringa roda, o sangue roda, o HIV roda junto. Enquanto a gente não conseguir que a pessoa pare de usar droga, se pelo menos ela parar de compartilhar a seringa, já reduz o dano para ela e para a sociedade. Ainda pulsa. Ninguém sabia como tratava alguém com HIV/AIDS. E todos os profissionais, isoladamente, se sentiam muito ameaçados, porque o médico não tinha remédio, né? E o médico sem remédio, às vezes, fica sem saber o que fazer, né? O psicólogo, o assistente social, lidava com aquela coisa avassaladora do preconceito, da morte e tal. Então, a equipe teve que se juntar, o médico, o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro. O enfermeiro ralava, porque era quem, quando a pessoa ficava doente, era quem cuidava, estava lá. Então, a montagem de uma equipe multiprofissional, como é que se organiza esse cuidado, como é que você segura a cabeça do profissional de saúde para poder cuidar direito da pessoa, foi uma tecnologia que a gente foi desenvolvendo aqui no CRT também, e foi muito legal. E daí a gente criou o ambulatório assim, assado, e começou a treinar o Estado, capacitar os municípios. Quer dizer, foi muito bom. E também a mesma coisa, desenvolvia tecnologia miúda ali e virava uma política e negociava com Brasília e como é que faz a política acontecer e tal. Então, essa relação do técnico com o político, né, que é, por exemplo, quem faz saúde pública é o nosso métier, vamos dizer assim, ou é uma possibilidade, você pode ficar lá só vendo o número também, se for o caso, né? Ou só fazer uma administração fria, burocrática, que também não vai para lado nenhum. O barato da AIDS também nesse ponto é que não tem jeito, a população está, e eu até tenho medo, porque esse movimento social está refluindo um pouco agora, mas o fato de você ter as pessoas vivendo com AIDS, participando, demandando, participando junto, dá uma qualidade diferente para a política que se cria, porque ela não é uma política tecnocrática, uma política que sai só da cabeça de um técnico, por mais bom que ele seja, por mais bom técnico que ele seja. É uma política que vira uma coisa criada socialmente, uma política da sociedade, para a própria sociedade. E a AIDS, nesse sentido, mais uma vez, né, eu digo, ela deu essa possibilidade dessa interação, né? E na área da pesquisa também, quer dizer, então, novos medicamentos. Então, por exemplo, o CRT tinha muito. Então, por exemplo, o CRT, acho que hoje talvez seja o lugar no Brasil que mais tenha feito pesquisa clínica de novos remédios para a AIDS, né? Então, muitos remédios novos que estavam em estudo, como a gente tinha muitos pacientes e uma equipe técnica muito competente, as empresas, os laboratórios mesmo, vocês querem? A gente tem um comitê de ética que avaliava toda a questão ética, passava aqui, passava na Conep. Então, essa é uma outra área onde o CRT também fez muita pesquisa. Mais uma vez, eu pessoalmente não estava envolvido na questão clínica, mas para o conjunto da instituição era muito bom, porque os nossos pacientes tinham acesso a drogas que eles não teriam acesso
se não tivesse participando da pesquisa, os nossos médicos aprendiam, os profissionais aprendiam a lidar com aquela droga, e na hora que ela virava, era aprovada e virava do consenso brasileiro, a gente já tinha uma expertise com aquilo, tinha mais facilidade de trabalhar. Ainda pulsa. Como é que funciona o SUS, né? Acho que é importante até para poder entender o nosso trabalho. O SUS ele é complexo, não é fácil não. Você pega na Europa os sistemas públicos de saúde, normalmente eles têm um caráter federal, por exemplo, na Inglaterra, o NHS, que foi o primeiro sistema público de saúde, que é um modelo. Ele é igual em todo canto e só tem, vamos dizer assim, uma linha de mando, porque ele é federal. O SUS ele é complexo, porque ele tem o Ministério, o Estado e o município. E não tem linha de mando, ou seja, o Ministério não manda no Estado e o Estado não manda no município. O secretário municipal de saúde é quem manda no município, nos serviços municipais. O do Estado manda no Estado, o do federal. E você tem que ter pactuação entre esses três níveis. Então, o CRT ele é da Secretaria Estadual da Saúde. Então, ele coordena o programa no âmbito estadual, mas a gente não manda nos municípios, nem tem que mandar. E nem manda em nenhum outro serviço fora do CRT. A Maria Clara, que é a diretora atual do CRT, com quem eu trabalho junto, ela só manda aqui dentro. E olhe lá, né? Para fora daqui é uma questão de negociação, ou seja, a gente tem uma legitimidade técnica e política, tá, no âmbito do Estado, e a gente trabalha de forma parceira com os municípios. Isso foi uma construção muito rica também que foi feita, e é uma coisa bem de São Paulo. Como eu falei, eu comecei a trabalhar aqui em 88. O SUS estava começando, os municípios ainda eram muito incipientes do ponto de vista da organização deles, de ter serviço e tal. Então, e a secretaria era dividida regionalmente. Então, quando a gente começou em 88, a ideia era ter um serviço em cada região. Eram 60 e poucas regiões de saúde no estado de São Paulo e a gente tinha os interlocutores das regiões de saúde que organizavam as coisas lá. E a gente também não mandava lá. Lá quem mandava era o diretor regional e a gente tinha um interlocutor lá que era um cara, inclusive, do diretor regional. Era com ele que a gente conversava. Quando o SUS foi se desenvolvendo, os municípios começaram a se organizar também. E começaram a ter coordenações municipais de DST/AIDS. E a gente criou um fórum onde botava todo mundo junto. A gente, os interlocutores regionais e os coordenadores dos municípios. Em 94, o Brasil fez um acordo de empréstimo com o Banco Mundial para a AIDS. E era um dinheiro que ia para Brasília e Brasília passava uma parte para os estados e uma parte para os municípios. Isso incentivou o programa e muitos municípios criaram seus programas até para poder receber o dinheiro. Então, a partir de 94, 95, a gente criou o que tem até hoje, o nome foi mudando, hoje se chama Fórum de Dirigentes, onde a gente bota junto pelo menos 2 vezes por ano, nós aqui do CRT, os nossos interlocutores regionais, que são da Secretaria Estadual e que são as pessoas que trabalham no dia a dia na região, e os coordenadores municipais. E aí a gente constrói e negocia, ou seja, então não é que tem uma linha de mando, porque não tem uma linha de mando no SUS, mas o que a gente conseguiu construir foi uma governança, para usar uma palavra moderna, né? Um jeito de fazer a governança do programa no Estado, onde envolve todo mundo. E desde o começo, esse Fórum de Dirigentes tem a participação da sociedade civil organizada. Então, o Fórum de ONGs AIDS, que é as ONGs que trabalham com AIDS, o Fórum da rede de pessoas vivendo com HIV/AIDS e tal, também participam lá desse negócio, então mete a colher deles também na construção dessa política pública. E o pulso ainda pulsa. O CRT, ele trabalha na gestão nos 3 níveis. Ele faz gestão de casos, que a gente atende pacientes, então os nossos pacientes, nossos profissionais que atendem estão fazendo a gestão de cada caso clínico que a gente atende. Como a gente tem o serviço, tem um diretor que faz a gestão do ambulatório, do hospital dia, não sei o quê, e a gente, ao mesmo tempo, faz a gestão da rede, da coordenação da rede. E essas 3 dimensões se alimentam, ou seja, o que a gente aprende a fazer aqui no nosso ambulatório, a gente trabalha com o conjunto da rede, e o que alguém aprende em algum lugar e alguém fez em algum canto, vamos ver se funciona? Bota aqui, dá para fazer? Dá, então também dá. Então, essas 3 dimensões do trabalho, e elas valem para todas as áreas, não só para assistência. Na prevenção, como eu falei, na coisa da redução de dano, da troca de agulha e seringa. A gente foi ali fazer a coisinha miúda, né, a prestação de serviço, aprender a fazer a redução de dano.
Aí depois que aprendeu, a gente, vamos ver como é que a gente organiza a equipe, treina todo mundo e vamos ver como é que a gente faz a política disso no estado de São Paulo, né? Na vigilância também. Então, isso é uma coisa muito particular do CRT e não só para mim, acho que para todo mundo que trabalha aqui, que consegue transitar entre esses espaços e coisas, é muito legal, porque no mínimo não fica chato, tá entendendo? Não fica monótono. E o pulso ainda pulsa. Acho que hoje a gente está numa situação onde o desafio não é tão mais tecnológico, o desafio é muito mais político. Como garantir que as tecnologias que já existem, de fato, estejam disponíveis para a população e que existam, que a sociedade se organize de uma forma solidária, né, e que dê suporte às pessoas para que elas acessem o que já existe aí de bom, né. Com isso já dava, não precisava, né, a cura já meio que estava aí de uma certa maneira. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco.